gentileza. Vamos servir a Deus agora com a sua boa palavra, uma palavra viva, uma palavra poderosa, não porque trata-se do pastor Hilbert pregando, de forma alguma, mas porque o evangelho por si mesmo, ele é poder de Deus para quem crê. Eu quero fazer a leitura bíblica, finalizando a nossa série de mensagem do mês, Nem Tudo Está Perdido. Estamos refletindo sobre alguns milagres que Deus realizou por intermédio do profeta Eliseu. E hoje leremos o segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo do túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Acabou. Não há nada mais o que fazer. Alguma vez você disse essa frase diante de um problema que aparentemente não tinha solução? O capítulo 13 do segundo livro de Reis, leitura esta que eu fiz agora há pouco com vocês, descreve uma situação que a princípio representava o fim da história de um indivíduo. Afinal de contas, a Bíblia diz que a vida deste rapaz tinha sido interrompida e seu corpo estava sendo sepultado. Por uma questão óbvia, levando em consideração o óbito deste indivíduo, todos imaginavam que o tempo dele havia chegado ao fim. Mas a Bíblia nos apresenta uma ocorrência durante o funeral deste homem, que inclusive envolveu os restos mortais do profeta Eliseu, que a essa altura da narrativa das Escrituras não estava mais vivo. E esta ocorrência, que serve de base para a nossa mensagem de hoje, demonstra que as perdas nem sempre são o fim de tudo. Meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você que está aqui comigo, ouça-me. As perdas nem sempre serão o fim de tudo. Uma perda financeira, a perda de um amigo, a perda de um ente querido, a perda da saúde, nem sempre representarão o capítulo final da sua história. Porque Deus, através dos seus milagres, é capaz de reiniciar a história de qualquer pessoa. Por mais que pareça ter chegado ao fim, acredite, Deus é poderoso para reiniciar a sua história. E provamos essa verdade neste episódio bíblico, que tem pelo menos duas lições espirituais que muito podem nos ensinar. Sendo a primeira delas a seguinte: as perdas não precisam ser o fim, pois Deus pode surpreender em momentos e em lugares improváveis. Será que vocês aqui do ambiente presencial podem me ajudar? No 3, pode ser, por gentileza? 1, 2, 3, leiam novamente, por fineza.
Valeu, obrigado, irmãos. O texto bíblico diz que alguém havia morrido nas terras de Israel e o corpo estava sendo conduzido ao cemitério. Durante o cortejo fúnebre, toda aquela sessão de despedida da pessoa que tinha morrido, ouviu-se um grito, que a princípio poderia ser considerado um desrespeito ao momento. Porque durante um cortejo fúnebre, a memória dos enlutados, a memória daquele que faleceu, merecem todo o respeito. Mas a Bíblia nos sugere que aquele grito não foi por conta de um desrespeito. Tratava-se de um grito de alerta. O grito dizia: os moabitas estão chegando. Os moabitas eram um grupo de guerrilheiros cruéis, que costumavam invadir as cidades de Israel, sobretudo na virada de cada ano. Estes bandos de moabitas adentravam nas casas, saqueavam e maltratavam as famílias. Em invasões como essas era comum inclusive haverem mortes e outros tipos de maus tratos. Por essa razão pode-se afirmar que aquele grito, os moabitas estão chegando, era um grito necessário. Foi tão necessário que todos que estavam ali no cortejo entraram em desespero. Eles sabiam que precisavam proteger suas vidas e suas casas. A Bíblia diz que o desespero foi tão grande que a comoção do velório foi deixada de lado. Não houve tempo sequer de colocarem o defunto no lugar certo. Eles tinham um planejamento para o velório, mas tudo precisou ser apressado. Improvisos precisaram ser feitos, porque do contrário, outros velórios teriam que ser realizados por causa da invasão moabita. A Bíblia também diz que, em meio ao desespero, eles lançaram um defunto no túmulo que já tinha outro defunto. Segundo a palavra, tratava-se do túmulo do profeta Eliseu. Mas é interessante porque o texto sagrado nos informa que quando aquele corpo, o corpo do rapaz, que estava sendo sepultado, se chocou com os restos mortais do profeta Eliseu, imediatamente houve uma ressurreição. O texto diz que o rapaz ressuscitou. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela faz questão de dizer que a vida foi devolvida por completo, porque a Bíblia nos informa que o ex-defunto ficou de pé. Ele ressuscitou com sua saúde completa. Ele poderia viver normalmente. Mas há um fato curioso também neste milagre. Dizemos isso porque quando você olha para a Bíblia, os eventos sobrenaturais, via de regra, são cercados pelas expectativas dos homens. Se você lê como acontecem os milagres na Bíblia, geralmente alguém está o esperando. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz que ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Havia uma expectativa do milagre.
O cego Bartimeu também, quando Jesus adentra em Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O homem tinha uma expectativa. Jairo, o chefe da sinagoga, quando buscou a Jesus, pediu que o mestre fosse em sua casa para curar a sua filhinha, que estava moribunda. Também havia uma expectativa no coração daquele homem. Mas este milagre aqui parece que era um milagre inesperado. Ninguém estava preocupado em ressuscitar o homem. Pode ver no texto, a Bíblia diz que eles jogaram o corpo na sepultura de Eliseu, porque foi o primeiro lugar que eles viram. Eles jogaram o corpo e, como diz no ditado popular, pegaram o beco. Fugiram, correram. Eles não jogaram o corpo no túmulo de Eliseu esperando que o defunto fosse ressuscitar. Não foi um ato de fé. Foi uma reação instintiva. Mas mesmo assim, Deus, em sua soberania, resolveu realizar um milagre. Irmãos, isso é fantástico, porque pela palavra nós temos que ter fé para fazer tudo nessa vida. A fé é fundamental, sem ela é impossível agradar a Deus. Todo aquele que busca a Deus precisa acreditar que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Mas isso não significa que Deus está condicionado à minha fé e à sua fé. Deus consegue agir sem a fé dos homens. Nesse texto não há fé de ninguém. Eliseu não estava vivo. Estava morto, não tinha como exercer fé. Quem jogou o corpo não estava mais no cemitério, não exerceu qualquer tipo de fé. A gente pode dizer que apesar das ações humanas serem importantes na busca das bênçãos, o Todo-Poderoso pode abençoar sem que ninguém o provoque. Não podemos esquecer que Deus é Deus. O Salmo 115 diz que Ele tem inclusive personalidade. Ele está no céu e faz tudo o que lhe dá vontade. Deus não está numa caixa de sapato produzida por um ser humano. A sua fé é importante, mas ouça-me. Ela não faz Deus ser Deus. Deus não precisa dela. Muitas bênçãos que recebemos são produzidas pela fé que o Espírito põe no nosso coração. Mas existem muitas bênçãos que Deus nos entrega, mesmo quando não temos fé. Tem bênçãos que a gente nem pede a Deus. Tem coisas que você tem que você vai puxar na memória e vai perceber que não pediu. Nossa, isso é tão bom para a minha vida, mas eu nunca pedi. Meu irmão e minha irmã, Deus continua sempre sendo Deus. Deus, Ele pode te abençoar independentemente das suas expectativas. Isto acontece por uma verdade óbvia. Ouça-me, as melhores verdades da vida são óbvias. Isto acontece porque Ele simplesmente é Deus. Vale destacar, meus amados, que a morte do sujeito desta história bíblica já tinha sido considerada definitiva por seus amigos e parentes. O nome dele já tinha saído do obituário de Israel. Certamente seus familiares já estavam preparando a distribuição da herança. Certamente suas roupas estavam sendo doadas. Ninguém cogitava resolver esse problema. Ele estava sendo sepultado. Podemos afirmar, o texto indica isso, que as pessoas já tinham desistido da vida do rapaz. E elas não pecaram por isso, é uma questão lógica. Nesse momento, a preocupação girava em torno de outro problema, a invasão dos moabitas. Eles não estavam mais preocupados com a vida daquele moribundo, daquele defunto no caso, daquele que já tinha morrido. Irmãos, apesar
apesar de todos considerarem que não tinha mais jeito para recuperar a vida daquele rapaz, a Bíblia diz que Deus entra em ação. E quando Deus entra em ação, quando ninguém mais acredita que algo pode acontecer, é porque Ele quer nos ensinar algo. Deus quer ensinar a gente nessa história que Ele é o único que pode determinar o fim de uma história. Mesmo quando ninguém mais acreditar, a história só tem ponto final depois que o Senhor der a última palavra. A última palavra não é do juiz. A última palavra não é do médico. A última palavra não é de outra autoridade judicial ou científica. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Só podemos desistir quando o Senhor assim determinar. Meus irmãos, quando estivermos sofrendo algum tipo de perda, ou não estivermos enxergando solução para um determinado problema, a gente não deve desanimar e nem tampouco desistir. O Senhor poderá nos surpreender a qualquer momento, mesmo quando as circunstâncias e os lugares forem improváveis. Deus é um Deus de surpresas. É fantástico, porque no próprio ministério do profeta Eliseu você percebe isso. O como Deus é eclético, é diverso. Porque o ministério do profeta Eliseu é marcado por milagres associados a diferentes elementos. O primeiro milagre de Eliseu, ele usa a capa do seu tutor Elias para abrir o Rio Jordão. Mais à frente, ele usa uma vasilha de azeite para multiplicar, a fim de que uma família fosse provida. Em outra ocasião, ele usa um galho de uma árvore para fazer o ferro de um machado flutuar. E nesta ocasião, Deus faz com que a ossada de Eliseu seja um instrumento para a realização de um milagre. Este milagre, por exemplo, ele é um milagre improvável. Estava todo mundo fugindo, jogaram o corpo. Eliseu não estava mais vivo. Se Eliseu estivesse vivo, talvez alguém o procurasse. Ora aqui, por este homem que morreu, para que Deus devolva-lhe a vida. Mas Eliseu já tinha morrido. Eliseu já estava sepultado. Embora Eliseu estivesse sepultado, o Deus de Eliseu continuava vivo. Meus irmãos, as bênçãos de Deus não estão atreladas aos homens. Já disse aqui em outra ocasião, não há nenhum problema nós termos referências humanas para a nossa fé. Todos nós temos. Tem alguém que a gente admire. Não há nenhum problema. Alguém que nos aconselha, alguém que nos discipula. Isso faz parte do ciclo da fé. Mas a gente não pode deixar que a nossa esperança em Deus se restrinja a essa admiração, a esse apoio humano. Esse é o perigo. Porque os homens passam. A pessoa que você admira um dia vai passar. Ela pode se distanciar de você. Ela pode perder a fé, inclusive. Ela pode, inclusive, morrer. Mas temos que lembrar, os homens passam tal como Eliseu. Mas as promessas de Deus continuam valendo. Deus continua realizando grandes coisas. Precisamos estar preparados, inclusive, quando tudo parecer ser o fim, porque a qualquer momento poderemos ser alvos de uma obra extraordinária do Senhor. Tem uma segunda lição espiritual, vocês vão me ajudar por fineza, nessa mesma história, que diz assim: as perdas não precisam ser um fim, pois elas podem ser uma maneira de Deus nos oferecer uma nova chance. 1, 2, 3, por favor. As perdas não precisam ser um fim, pois elas podem ser uma maneira de Deus nos oferecer uma
A Bíblia não apresenta muitas informações sobre o defunto que estava sendo sepultado. A gente não sabe se esse camarada tinha sido um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom profissional, um bom vizinho, um bom crente. É claro que num cortejo fúnebre as pessoas tendem a exaltar as qualidades de quem morreu. Isso é muito interessante. Isso é cultural a propósito. Mas a Bíblia não diz de fato se esse camarada tinha sido alguém exemplar. Independentemente do seu histórico, o certo que a gente percebe aqui no texto é que Deus o trouxe de volta à vida. O Senhor tinha concedido àquele homem uma nova oportunidade de viver. Você já deve ter ouvido falar que na hora da morte, a vida passa como um filme na mente de quem está morrendo. Quantas pessoas que estão prestes a morrer desejam viver um pouco mais para serem melhores pessoas do que já foram? O rapaz que tinha morrido talvez tenha pensado nisso antes de ir a óbito. Talvez ele tenha pensado, se eu pudesse ter uma nova chance de viver, eu seria uma pessoa melhor. Eu teria sido mais honesto. Eu teria sido mais digno. Eu teria me envolvido mais com as coisas do reino, com as coisas de Deus. E curiosamente, Deus deu a esse homem uma nova chance de viver. Ele poderia fazer tudo diferente do que tinha feito antes, porque literalmente Deus tinha lhe dado uma nova vida, uma nova oportunidade. Eu não tenho dúvida que o modo como ele passou a enxergar a vida daquele momento em diante foi diferente. Ele tinha a chance de ser uma melhor pessoa a partir daquele momento. Caramba, eu morri e voltei. Eu posso ser diferente. Imagina ele chegando em casa. Gente, voltei. Acordei. Ressuscitei. Imagina ele pensando, olha, Deus me deu uma nova chance. Quando é que é o próximo culto? Cadê a Bíblia que na primeira vez que eu vivi eu não me dei o trabalho de lê-la? Talvez aquele rapaz tenha voltado empolgado para ter uma vida melhor do que a primeira. A gente precisa entender que todos os milagres que Deus nos oferece precisam nos tornar pessoas melhores, porque o objetivo do milagre de Deus é aperfeiçoar o nosso caráter. Se você é abençoado por Deus e você não melhora o seu jeito de se portar, de tratar os outros, significa que você não entendeu o objetivo da bênção de Deus sobre você. Em Gênesis, temos a história de Abraão, e Deus diz que vai abençoar Abraão. Diz que vai abençoar ele e a sua descendência, mas Deus diz que vai abençoá-lo para ele ser uma bênção. Irmão, irmã, a bênção de Deus sobre nós é para nos tornar uma bênção. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Se Deus abençoou a gente precisa abençoar os outros. A gente tem que aperfeiçoar o nosso caráter, aprofundar a nossa comunhão com Deus. E outro detalhe que merece reflexão nesse texto é o fato de Deus ter permitido que o rapaz morresse, mesmo sabendo que depois iria ressuscitá-lo. Irmãos, a gente tem que ser assim, muito curioso quando estiver lendo a Bíblia, perguntar coisas que o texto às vezes não nos responde de imediato. Deus é onisciente, Deus sabia que aquele camarada não ia ficar morto muito tempo. Não seria mais fácil Deus curá-lo antes dele morrer? Ou livrá-lo da morte? Por que Deus deixa o cara morrer e antes do cara ser enterrado, o cara ressuscitar? Parece meio ilógico, mas Deus, ele sempre é pedagógico, Deus, ele é didático. Ele sempre quer ensinar alguma coisa. A resposta
para essa pergunta, por que Deus deixou o rapaz morrer, sabendo que ele ia ressuscitar, não era melhor ter livrado da morte? A resposta a essa pergunta, a gente pode dizer que é significativamente espiritual. Porque Deus queria que aquele homem desfrutasse de um milagre em sua vida. Ele só experimentaria o milagre da ressurreição, obviamente, se ele morresse. Passe a entender as problemáticas da vida como uma oportunidade de Deus realizar um milagre na sua história. Só encontra a solução quem enfrenta um problema. Sem problema não há solução. Às vezes a gente não entende certas situações que enfrentamos e nem queremos aceitar determinadas perdas. Mas precisamos entender no texto que Deus pode permitir uma situação ruim para revelar uma situação boa. Olha que bacana. Se está ruim na tua casa, pode ser uma oportunidade para Deus revelar uma situação boa. Se está complicado, pode ser uma oportunidade divina. Entenda bem isso. A doença pode ser uma oportunidade para uma cura milagrosa. O desemprego pode ser uma oportunidade para a provisão divina. O problema pode ser a oportunidade da vivência de algo extraordinário que nunca nós experimentaríamos se nós não o enfrentássemos. Portanto, meus irmãos, quando tudo parecer desfavorável, confie no Senhor que tudo pode. Ele poderá estar oferecendo a você uma oportunidade de experimentar o que ninguém mais experimentou. Ele pode estar oferecendo a você uma oportunidade de ver um milagre. Esse camarada que ressuscitou, imagina a cena. Ele não ficou certamente chateado com Deus. Por que Deus deixou eu morrer? Ele foi um destaque nas páginas dos jornais de Israel. Homem ressuscita durante o seu funeral. Imagina. Os programas televisivos o chamando para entrevistá-lo. Isso é apenas uma contextualização, irmão Antônio. Não tinha televisão naquela época, lógico que não. Precisa entender esse negócio, né, irmão Antônio? Imagina os sites. Imagina a página do Instagram dele. Bombou. Quem não queria seguir esse rapaz? Na igreja, imagina ele chegando. O irmão que morreu está aqui. A vida dele mudou. A vida dele mudou. Os problemas que acontecem na sua vida podem ser uma oportunidade de mudança divina sobre você. Não esqueça disso. Cada etapa do ministério do profeta Eliseu nos apresenta lições importantíssimas sobre a manifestação do poder do alto. Por isso que nós, durante esta série, conversamos sobre o que Deus realizou por meio do profeta. E a gente entendeu que por mais que nossa visão esteja turva, por mais que o caminho esteja desértico, por mais que estejamos machucados, com Deus ao nosso lado, podemos afirmar que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, porque Deus é poderoso para fazer milagres em momentos e em lugares improváveis. Você pode ficar em pé, por gentileza, por favor, para a gente conversar com Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Um homem voltando à vida. Deus restituindo alegria para uma família. Deus restituindo o que se havia perdido para aquele rapaz. Deus, ele é especialista em restituir perdas. Então, ao invés de murmurar porque perdeu algo, lembre-se disso. Sua perda pode ser uma oportunidade de Deus. Pastor, eu tive uma perda terrível, um prejuízo sim incalculável. Minha alma está abatida.
Então te prepara. De repente você se sente como se fosse num cortejo fúnebre, Fabiano. Parece que é um cortejo fúnebre. Caramba. E já aparece outro problema, né? Você está lá enterrando um problema que você já considerou que não consegue resolvê-lo, e aparece outro problema, está lá. O corpo sendo enterrado, o pessoal chorando, e agora? Não tem mais o que fazer. Aí vem uma notícia, piorou. Os moabitas estão chegando. Ah, pega esse corpo, joga, vamos correr, porque senão vai ter um funeral coletivo. É notícia ruim, atrás de notícia ruim. Mas não podemos esquecer que o Deus do profeta Eliseu, ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Ele pode resolver aquele problema que nós já tínhamos até esquecido, já tínhamos deixado para trás, já tínhamos sepultado. Mas não se esqueça, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Altíssimo. É dele. E nós podemos orar, podemos conversar.